falando em apreensão, falando em operação policial, o Emerson, e está aí com o nosso repórter Léo Coelho, para falar um pouco, né, Léo, dessa operação que aconteceu hoje de manhã aqui da Polícia Federal. Eu estava até comentando, Léo, uma das prisões aconteceu ali no Aeroparque. O cidadão estava de bobeira por ali, a polícia chegou e deu o bote dele, só depois que ele foi entender o que estava acontecendo. Aí, o que você tem de novidade para nós? Pois é, Tony, mais uma vez então, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Voz do Litoral. A gente vai acompanhar agora, né, Tony, a reportagem que nós preparamos a respeito disso, com as informações sobre essa operação, né, com as entrevistas aí sonoras que nós tivemos acesso aí de 2 delegados da Polícia Federal falando um pouco mais sobre essa operação, né? Como você falou, nós tivemos aí os mandados de prisão temporária que foram cumpridos em Paranaguá, Matinhos e também em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Foram pelo menos 8 mandados aí de prisão temporária, além dos mandados de busca e apreensão, mas também algumas outras medidas patrimoniais, né, alguns bloqueios de contas bancárias que também foram realizados, sequestro de imóveis. Então essa operação movimentou bastante as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, né? Começou já o final de semana aí com uma operação da Polícia Federal, conjunta com a Receita Federal, órgãos aí, forças de segurança, órgãos fiscalizadores que estão empenhados aí na situação do tráfico internacional de drogas, e a gente vai acompanhar então a reportagem sobre essa operação agora. A Operação Rich Stalkers foi deflagrada logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. As ações são conjuntas da Polícia Federal e da Receita Federal. O objetivo é o combate ao crime organizado do tráfico internacional de drogas pelo terminal portuário de Paranaguá. As investigações apontaram grupos criminosos que atuam no terminal, operacionalizando e promovendo remessas de cocaína para fora do país. O principal método dos suspeitos ainda é o rip-on-rip-off, quando a droga é inserida sem o conhecimento do exportador da carga lícita. Foram cumpridos 8 mandados de prisão temporária, 9 mandados de busca e apreensão em Paranaguá, Matinhos e Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Ainda foram tomadas medidas de bloqueios de contas bancárias, aplicações financeiras e sequestro de imóveis. A operação deflagrada na data de hoje visa o desmantelamento estrutural e financeiro de grupos criminosos que atuam dentro do terminal portuário de Paranaguá, fornecendo informações privilegiadas sobre localização, carga e rotas de contêineres armazenados dentro do terminal para fins de subsidiar organizações criminosas em ações de exportação de cocaína através do Porto de Paranaguá. Foram identificados indivíduos que atuam dentro do terminal e, nessa condição, prestam informações privilegiadas às organizações criminosas e assim, operacionalizando as ações de exportação pela metodologia rip-on-rip-off, que seria a ocultação da carga da droga dentro dos containers sem o consentimento do exportador. A atuação desses grupos, conforme dito, é fundamental para subsidiar ações das organizações criminosas. Os envolvidos são suspeitos de fornecerem informações sobre posições e rotas de cargas para os grupos criminosos que atuam no terminal portuário. Além disso, os investigados são responsáveis por movimentarem os contêineres para facilitar a inserção de cocaína nos compartimentos, sem que a empresa que administra o terminal de contêiner de Paranaguá tivesse conhecimento dessas ações. Esse grupo de hoje também tinha uma função importante dentro do esquema de tráfico internacional, que era identificar os containers que tinham o destino de interesse da organização criminosa e movimentar esses containers dentro do pátio de maneira que viabilizasse a inserção da cocaína nos seus interiores. Então, além de colocar o container no chão para que ele recebesse a cocaína, depois eles movimentavam e colocavam no local de difícil acesso. Essa operação deflagrada na manhã de sexta-feira é um desdobramento da Operação Enterprise, que foi deflagrada em novembro do ano passado pela Polícia Federal em diversos estados e também fora do país, em combate ao tráfico internacional de drogas. Essa operação, ela teve origem na Operação Enterprise, né? Foram identificados, nesse caso, o grupo que agia dentro do terminal portuário de Paranaguá
e é justamente o grupo que era responsável pela logística de introdução da droga dentro dos containers. As pessoas investigadas nesta operação vão responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes, com penas que podem chegar a 25 anos de reclusão para cada ação. Além disso, pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico. Nesse caso, as penas podem chegar a 24 anos de prisão. A operação foi batizada como Rich Stalkers, em alusão ao equipamento de empilhadeira de alcance, que são utilizadas para o deslocamento dos contêineres. Pois é, Tony, nós acompanhamos então aí essa reportagem falando a respeito dessa operação da Polícia Federal, em conjunta com a Receita Federal, que fez todo esse estudo, investigou como é que se dá parte aí dessas tentativas do tráfico internacional de drogas, do tráfico transnacional também, né, possível grupos criminosos que atuam no terminal portuário aqui no município de Paranaguá, tentando mandar essa droga, esse entorpecente, claro, em especial a cocaína, ao exterior, ao continente europeu, onde ela é revendida bem mais caro lá. E o que foi observado foi isso, que desde o início, desde a movimentação, né, por parte dos suspeitos, dos criminosos, de onde esse container chega, de como poderia ser o acesso a esse container, né, as empilhadeiras, para onde que ele vai, qual que é a rota, qual que é a carga exata. Então, há todo um estudo, o crime é realmente organizado, no sentido literal mesmo, que há todo um estudo, uma organização aí dos suspeitos para conseguir fazer todo o trabalho, inserir essa droga, inserir essa cocaína nos contêineres, nos compartimentos, sem que o exportador da carga lícita tenha conhecimento, sem que a empresa, né, o terminal, a empresa que administra o terminal de contêineres de Paranaguá também tenha conhecimento. Então, é toda uma situação, toda uma investigação ali que essa operação fez a respeito disso para conseguir levantar e chegar até essas pessoas. O que não deve parar, a informação que a gente tem é que há mais pessoas que podem estar envolvidas, mas pelo menos os mandados que foram expedidos, os 8 mandados de prisão temporária que foram expedidos dessa vez agora, né, nessa operação, todos eles, segundo a Polícia Federal, foram cumpridos. As pessoas foram localizadas e foram presas, Tony. Pois é, o que a gente vê também, Léo, que fica claro, é que as operações só mudam de nome, né? Mas é uma operação ligada à outra, é uma continuação de uma investigação para outra, e a Polícia Federal vai dando, né, continuidade nessas operações e com um resultado altamente positivo, como a gente tem visto aqui, Léo. É isso mesmo, Tony, é um desdobramento, né, uma continuação aí da Enterprise, que também teve mandados de prisão, mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, até porque a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, né? Paranaguá é uma cidade portuária, então esses grupos acabam se aproveitando, né, das cargas lícitas que vão ser exportadas para tentar mandar e levar essa droga para fora. A gente sabe que, em muitos casos, acabam conseguindo, né, muita droga acaba passando, e é por isso que há essa preocupação da Polícia Federal, da Receita Federal. Nós tivemos apreensões aqui também que contaram com o apoio da Polícia Militar. Enfim, a gente sabe que diversas apreensões, como você bem falou, são vinculadas, são relacionadas ao tráfico internacional de drogas. Fora que a gente sempre fala do dia a dia aqui do tráfico local, do tráfico de drogas local. Mas falando a respeito do tráfico internacional de drogas, a gente sabe que uma cidade portuária como Paranaguá passa por isso, e por isso a importância de operações como essas, e que teve êxito, né? Tanto que os 8 mandados que foram expedidos foram cumpridos, as pessoas foram localizadas e foram presas. Então, um ótimo trabalho da Receita Federal, um ótimo trabalho da Polícia Federal, cumprindo também esses mandados de prisão, além já dos mandados de busca e apreensão, e principalmente em relação a contas bancárias, né? Houve toda uma investigação também a respeito aí das transferências, de dinheiro caindo em conta, de valores que acabaram não procedendo, né? Acabavam não sendo comprovados, e a Polícia Federal, a Receita Federal também estão de olho nisso, né, Tony? Pois é, e é só para a gente concluir teu link, ainda é importante, Léo, tem um diferencial da apreensão do tráfico internacional para o tráfico caseiro interno, porque essa droga internacional, ela é pura, ela não é batizada, né? É uma droga pura. E a gente também, no decorrer, no desdobramento de tudo que tem acontecido, vimos aí que tinham 2 funcionários aí envolvidos, né,
com o tráfico de drogas, facilitando o tráfico, né? E outra coisa que também chamou a atenção foi a apreensão daquele barco de Guaratuba, lá na Espanha, nas Ilhas Canárias, e também com uma quantidade de droga muito grande, ou seja, quando não caírem aqui, correm o risco de cair lá fora também, Léo. É verdade, Tony. São alguns casos, isso falando só deste ano, né, Tony? Ano passado a gente também já trouxe diversas situações de apreensões do Porto de Paranaguá relacionadas ao tráfico internacional de drogas. Esse ano já tivemos também outros casos. O mais recente foi esse que você bem falou, que teve o envolvimento de 2 funcionários do próprio terminal que estavam ali facilitando também com informações, como a operação de hoje também estava investigando justamente isso desde a entrada. Como é que essa droga chega, como é que ela é armazenada, coloca um container em local de difícil acesso. É óbvio que precisa às vezes contar com alguém que conhece ali o local, conhece a rota, conhece o caminho, para onde esse container vai, de onde ele vem, né? Nessa situação que você falou, né, que tinha o envolvimento aí de 2 funcionários, tentaram fugir ainda com o caminhão, quebraram um portão, foi toda uma situação, mas que felizmente acabou com um bom trabalho ali, também com o apoio da Polícia Militar, né, que conseguiu chegar a eles, conseguiram prender esses dois homens também, né, e foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Federal, até porque envolve aí o tráfico internacional de drogas. Em relação à situação do barco também, a informação que a gente tem dessa embarcação, que era o Mestre Docas 1, né, um barco que estava pelo menos ali, que a gente levantou, que estava registrado como de Guaratuba e foi apreendido lá nas Ilhas Canárias, já pertencente ali ao país espanhol, né, no continente europeu. E nesse caso, mais de 500 quilos, 560 quilos de cocaína. A avaliação que foi feita dessa carga, dessa droga, é de 30 milhões de euros. Mais de 180 milhões de reais. E entre os 7 tripulantes, as 7 pessoas que estavam ali nessa embarcação, 6 brasileiros. Sendo que a primeira informação que chegou para a gente, pelo menos 3 são do litoral norte de Santa Catarina. Então, 30 milhões de euros, mais de 180 milhões de reais. Isso que fez com que eles tentassem levar essa droga. E olha quanto eles conseguiram. Estavam quase realmente conseguindo chegar ao destino, saindo de Guaratuba. A informação que a gente levantou também até hoje, estava levantando alguns detalhes sobre isso, Tony, é que o que eles teriam dito, a gente vai até tentar confirmar esses detalhes, mas para as famílias eles teriam dito que iriam para Natal, no Rio Grande do Norte, ainda aqui no país, né? E foram interceptados lá nas Ilhas Canárias, já na Espanha, né? Bastante bem longe, né? Bem longe, tanto do Brasil, de Natal, enfim, mas foram encontrados, interceptados bem longe, tentando levar essa carga aí, avaliada em 30 milhões de euros, Tony. Valeu, obrigado, Léo. Quero só dizer para o telespectador que tudo isso que eu conversei com o Léo estava fora da pauta. É tudo do improviso. É para valorizar aqui os nossos profissionais. Eles têm toda a informação, a nossa equipe está sempre muito bem informada. E eu sou um apresentador chato, que às vezes eu coloco eles numa situação saia justa, mas eles todos têm informação aqui na cabeça. Parabéns a você, toda a nossa equipe de jornalismo, nossos repórteres, sempre muito bem informado. Tudo que o Léo falou fora da operação da Polícia Federal estava na cabeça dele. Eu perguntei aqui na hora.